com açúcar e fica líquido. É isso que a gente quer, né? A gente vai falando dos outros ingredientes. Tá bom. Então anota aí, ó, 30 gramas de fermento fresco para pão, uma colher de sobremesa de açúcar refinado, meia xícara de chá de leite morno. Olha que a trança é bonita e é gostosa, anota pra aprender. 2 ovos inteiros, ligeiramente batidos, Álvaro. Isso. Pega o garfo, dá uma batidinha, ele vai entrar na massa ligeiramente batido. 150 gramas de manteiga sem sal. Essa é uma das diferenças. Leva uma quantidade relativamente grande de manteiga para uma massa de pão. E pouco leite. Só meia xícara. Isso. É uma outra textura de pão, que nós não demos ainda na televisão. Que legal. Daí é especial para o retorno, né? Exatamente. Para o retorno no Nacional. Uma colher. 3 colheres de sopa de queijo pecorino, é isso? É, pecorino ou parmesão. Queijo de parmesão, que é muito mais fácil de encontrar em alguns lugares. Pecorino é um queijo de leite de ovelha. É? Tá? Mas o parmesão vai fazer o papel da mesma forma. 500 gramas de farinha de trigo, aproximadamente. E aí eu vou ter quantas gramas? 3. Esse pouquinho de massa, aquelas 3. Tá brincando? É. Tem de tudo isso? Tudo isso. Com meio quilo de farinha. Olha aqui, Clorete, o fermento com açúcar. Olha que interessante. Eles ficam juntos e muda a textura, fica líquido. Eu estou juntando aqui o leite morno, principalmente se hoje tivesse um dia frio. Se hoje está muito quente aqui no estúdio, esse leite não está morno, está em temperatura ambiente, não precisa. E morno, né? Porque tem gente que põe leite muito quente, queima o fermento, não queima? Exatamente. Olha como ela sabe fazer pão. Eu aprendi com vocês, né? Eu sei que me contou isso um dia. Olha aqui, a manteiga não é gelada, em temperatura ambiente, está aqui. E vai inteirona. Vai inteirona, 150 gramas. Uma colher de sobremesa de sal, para não ficar aquele pão aguado, sem gosto, não é? Aqui nós temos o queijo parmesão. Isso aqui é para daqui a pouco, terminou o programa, vai lá na cozinha e faz. Ai, que delícia. Não tem o recheio. Imagina o marido chegando em casa com aquele cheirinho, né? Não é? Cheirando padaria. Padaria, né? Vai lá, aprende pela palma do nosso canal, que hoje é doce mesmo. Olha aqui. E eu coloquei um pouco de farinha de trigo. E aí, então, mão na massa. Mão na massa. Eu nunca coloco a farinha de trigo de uma só vez, porque isso já alterou a massa. Eu tenho que colocar aos poucos. Então, olha, mistura muito bem essa primeira parte. Como a manteiga não está gelada, ela facilita, não é? Ela incorpora rapidamente. Vou pondo mais um pouco de farinha e depois a gente vai fazer aquele processo que muitas pessoas conhecem, nós já passamos aqui, de rasgar a massa. Que é um processo de você trabalhar com essa massa e o pão ficar extremamente macio. Porque a gente fala sempre, quanto mais você sova o pão, sovar realmente, mais duro ele fica. Álvaro? Por quê? Porque eu sovo, ele pede farinha. Se ele pede farinha, eu ponho. E vai ficando... Aí vai ficando duro. Dura, a massa Por isso dura. que rasgar a massa, então, é a técnica adequada para ter a massa leve. Leve, super fofa e não ir farinha de trigo demais. E tem muita gente que ainda não viu essa técnica. Mas nós vamos mostrar agora. Eu não coloquei a farinha toda e a massa está meio mole ainda. Está vendo aqui, não é? O fato de eu estar agora rasgando... Isso é rasgar a massa? Isso é rasgar a massa. Olha, esse movimento aqui. Vai com a palma da mão e puxa com os dedos. Olha, isso daqui. Mas ela ainda está grudando no granito e você deve fazer isso na pia mesmo, né? Numa pedra. Na mesa. E não tem problema dela estar pegando? Justamente eu preciso trabalhar a massa nesse ponto, olha, ela não está nem dura e nem muito mole, ela está grudenta. Então eu tenho que trabalhar essa massa dessa forma para que eu não precise colocar farinha de trigo. Depois eu junto a massa e aí eu vou fazer aquilo que as pessoas faziam antes, desde o início, que era sovar a massa. Depois de rasgar, depois desse processo. Enquanto você rasga a massa, eu vou repetir esses ingredientes, tá bom? Então, ó, especial aí para a Maria Helena, também um beijo, tá bom? 30 gramas de fermento fresco para pão, uma colher de sobremesa de açúcar refinado, meia xícara de chá, apenas um pouquinho mais rápido, porque já é
Super péssimo. Nossa, eu não acredito, você estava vendo esse canal, não estava aqui? Ah, cheguei. Ah, bom, vou repetir. 30 gramas de fermento preto para pão, uma colher de sobremesa de açúcar refinado, meia xícara de chá de leite morno, 2 ovos inteiros ligeiramente batidos. E o Álvaro está arrasando a massa. 150, acabou? Gramas de manteiga sem sal, uma colher de sobremesa rasa de sal, 3 colheres de sopa de queijo, parmesão ralado fino ou pecorino e 500 gramas de farinha de trigo. Então, olha aqui. Rasgamos mais ou menos lá em casa, com mais calma, mais tempo, 5 minutos, tá? Aqui... Ah, parece que ela já cresceu, hein? Não, ainda não. Não, ela mas só... não sei se você juntou tudo. Juntei a massa toda. Já tá outra cara. Polvilha um pouquinho de farinha por baixo e por cima, junta ela toda. E agora você vai sovar, mas muito de leve, só para enxugar a parte externa dessa massa. Não tanto a parte interna. Tá vendo? Ó? Porque se eu ficar aqui sovando, ela pede farinha. E eu ponho. As pessoas não conseguem fazer um pão macio, um pão bom. Isso serve para qual outra massa de pão? Todas. Pão doce, pão salgado, todas as massas. A mesma técnica. A mesma técnica. Então, olha aqui. Por ela levar 150 gramas de manteiga, ela tende a descolar, porque é uma quantidade relativamente grande. E eu já tenho a massa pronta para crescer. Quanto tempo ela vai crescer e onde? Depende muito do dia também. Mas se estiver bem quente, em 20 minutos ela já dobrou de volume. Então o que eu... Às vezes a pessoa põe numa tigela e cobre com um pano. Não é? Isso está certo. Mas se eu pegar a massa, colocar dentro de um saquinho plástico, fechar, só que quando eu fecho com ar, olha, com esse ar, ela cresce na metade do tempo. Porque produz mais calor e vai mais rápido. E deixa assim mesmo, em qualquer cantinho? Deixa assim, põe numa vasilha, numa vasilha, num pote. Olha essa. Nossa, olha, dobrou mesmo. Olha lá. Dobrou de volume. Dobrou é a de volume. mágica. Pode tirar essa então? Pode botar tirar, numa vasilhinha aqui? por favor. Olha como ficou grandona. Você quer se organizar aí, ou já ou depois? Pode ser, se você quiser editar os ingredientes do recheio... Tá bom, aí você já vai, né? Já faço o recheio então, também. Tá, então enquanto você limpa aqui, deixa eu passar pra cá pra gente falar do recheio, anota em casa direitinho, ó. Que nós temos os ingredientes do recheio. Você vai utilizar 50 gramas de queijo Roquefort amassado com garfo. Você deu uma... Roquefort ou queijo gorgonzola, e deve ter gente falando, mas não, ponto. Aqui onde eu moro não tem. Difícil encontrar, às vezes Em alguns estados é um pouco difícil. Então, não coloca. Aí você escolhe um queijo forte. Lá no norte tem aqueles queijos de coalho, aqueles queijos bem maturados e fortes. Ou gorgonzola, ou um de sabor mais, né? Mais acentuado. Isso. 60 gramas de queijo parmesão ralado. Esse é mais fácil. Você já está misturando aí, né, Álvaro? Tá. 80 gramas de queijo prato ralado no ralo grosso. Também facílimo de encontrar. Ah, não tem desculpa para fazer, hein? É a trança aos 4 queijos. Mussarela não. Porque quando esfria, a mussarela deixa o recheio meio seco, meio duro. O queijo prato não tem a cremosidade. 150 gramas de ricota passada pela peneira. Tá aqui. Então, dá um break aqui. Tem ricota? Tem. A Maria Cecília Costa tem informações a respeito da ricota pra gente. Preste atenção, né? Culinária e cultura, ou não? Também eu tenho que pôr a mão na massa, com todos os ingredientes. Olha aqui. Porque com a colher não vai dar a liga que eu quero, tá? Então nós já fizemos a massa, tenho aqui uma crescida, temos o recheio pronto, mas o mais importante nós não fizemos ainda. Que é como é que eu faço essa massa virar 3 tranças daquele tamanho. E como que eu tranço isso? Não é? Como é que eu vou trançar essa massa? Quem tem muito cabelo sabe. Eu não vou dizer isso. Eu também não. Nunca falei esse comprimento. Tá aqui, olha. Eu vou mostrar então pra gente trançar. Tá bom. Você vai esperar 2 minutos e a gente vai mostrar como trançar a massa. E enquanto isso, gente, tem delícias aqui no nosso programa. A Araci já tá ali. Da fermentação, olha como ela está bonita. Veja, põe o dedinho pra você. Deixa tudo.
Tá Não, tudo? quer dizer, também não tá assim, né? Ah, né? Sua massa tá muito linda. Deixa eu lavar minha mão Olha aqui. Que a gente cortava Baixamos pra cá o essa programa todo. fermentação. Agora tá aqui. Olha só. Nossa, macia. Um pouquinho, tá Vamos ver vendo? um pouquinho. Então o que eu fiz? Eu abri essa massa, abri só com a palma da mão, e agora eu calculo mais ou menos e divido em 3. É bem interessante isso, porque cada pedaço desse dá uma trança inteira daquela. A cada um é uma trança, Uma, então. por quê? Vamos ter Porque 3, aqui né? eu vou, olha, novamente dividir em 3. Vendo? Mais ou menos. Então aqui eu tenho uma trança, deixo ali separado. Aqui eu tenho a segunda, separa mais ou menos, não precisa ser tão, né, certinho. Olha. E aqui eu tenho a terceira. Então eu já dividi em 9, que essa na verdade é a tal da trança de 3. Tá? Muito bem, vamos fazer uma. Eu pego a massa, vou abrir nesse sentido, olha, num retângulo. Por isso que eu já cortei Como ela abre fácil. não ficaria difícil se eu tivesse cortado de outra maneira. Então coloco aqui, isso. Olha. E como nós havíamos falado, não tem 4 queijos, faz de presunto com queijo, faz de linguiça, faz de... Ótimo. Frango, aquele recheio de coxinha que você faz, recheia com aquele recheio já prontinho, frio, sempre frio, nunca recheio quente. Refogadinho de bacalhau, cominho. Nossa, tem muitas opções então. Muitas. O mais importante, você está vendo agora, e foi também anotar os ingredientes da massa. E eu notei que você não estica tanto, assim, Não. Deixa ela meio grossinha. Meio grossinho, né? meio centímetro, mais ou menos. Agora, o recheio, olha aqui, Cláudia, Você eu já também agregou divido, bem aí, né? divido em 3. Certo. Em cada um, em 3. Aí eu pego esta parte e recheia isso daqui. Ó. Tudo dividido, né? Só não sei se vai dar pra dividir tudo em casa, porque vai ter sempre um dia que eu comer um pedaço maior. Uma colherada de recheio puro, não é? Não, um pedaço maior dá trança, né? Também, porque também. tá com uma cara maravilhosa. Olha, e também uma outra sugestão, você pega esse recheio aqui, coloca numa panela, põe meio litro de creme de leite fresco, deixa ferver e aí põe um macarrão aqui. Olha que coisa boa. Deve ficar muito bom, macarrão Macarrão aos 4 queijos. Olha aqui, agora eu vou fazer tipo um rocambolezinho, deixo ele mais ou menos ajeitadinho, fecho aqui, põe a pontinha para baixo, tenho aqui o primeiro rolinho. Olha, vou fechar massa sobre todo o recheio, não vou enrolando, para não encruar o recheio não encruar a massa. Fecho aqui, olha, sempre vai dando esse jeito para que fiquem todos do mesmo tamanho. Depois que você fizer 3, se você já quiser trançar, você já trança e já põe ela, já põe o pão numa chapa, numa assadeira de alumínio, aí você já pega mais 3, faz a mesma coisa, tá? Então veja, agora eu vou abrir um pouquinho, porque ela tá um pode pouco até dar grossa. esticadinha que não vai sair o recheio, Não, porque você fechou bem, agora, né? quando você repara, ali, olhando, quando você assa, ela dá aquela rachadinha no meio que deixa o pão até bonito. E que precisa, até pra aparecer o recheio, né? Fica interessante. Porque numa festa você pode estar fazendo de calabresa, de frango, de palmito, né? Todos os sabores aí que o Álvaro falou. E aí é fácil identificar, essa é de queijo, essa é de tal. Porque, na verdade, fica uma apresentação bonito, rústica, muito bonita. Você sabe fazer trança? Agora, hora de trançar, mais ou menos. Trançar o cabelo, olha aqui. Bom, eu pego essa do meio e passo por aqui, em cima da primeira. Eu tenho a da esquerda, a do meio e a da direita. Eu pego a do meio e passo por aqui. Aí eu pego essa da direita, passo por baixo. Olha lá, e agora vai. Essa pra cá, essa pra lá. Essa e essa. Lembrou? Grande. Só que tem um detalhe, algumas pessoas começam a preparar esse pão e trançam da ponta.
Então fica aqui muito cheio e a outra ponta fica fina demais. Então por isso que você começou Do meio. propositalmente do meio. Sempre do meio. Então, olha, eu tenho aqui essas duas, vem essa por cima, essa pra cá. Você vai olhando se eu estou trançando direito. Tá, Viu? Olha, ela não tá certo. prestando atenção. Lembrando aqui quando eu conseguia trançar o cabelo da Marcela, né? Porque depois de moço não dá mais, né? Depois Agora... de moço. Criança com 5 anos já não quer mais, né? Pois é. Fazendo trancinha. Bom, então eu já fiz, eu tenho essa trança aqui prontinha. Faria a mesma coisa com as outras duas, tá? Agora nós vamos, você vê aqui que não precisa untar a assadeira com nada. É prontinha para levar ao forno. O que você tem aí? Aqui eu tenho uma gema, só com um pouquinho de clara e um fio de azeite. Sem sal. Sem sal, não tem sal. Então nós vamos pincelar essa trança toda. Aqui. E aí nós temos ainda, na receita, 3 opções de cobertura que eu queria que você indicasse para mim, por favor. Vamos lá. Para salpicar, Para né? salpicar, isso. 2 colheres de sopa de gergelim claro. O claro é aquele que não é torrado ainda, porque senão ele queimaria indo para o forno, de novo. É. 1 colher de sopa de sementes de papoula. 2 colheres de sopa, é um outro, tá? Várias opções, você decide. 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, misturado com 1 colher de sopa de orégano seco. Tá aqui, ó. Esses 2 ingredientes. Eu faria indicada. Claro, gergelim. Faz uma trancinha dela. Faz uma trancinha de gergelim como nós temos lá. Uma de semente de papoula, até que eu tiver esses ingredientes. E aqui eu tenho o orégano misturado com queijo. Olha, bastante orégano. Outra opção. 3 opções para 3 tranças, né? 3 diferentes. E aqui você vem e salpica. Já, ela vai ter que crescer de novo, não? Vai ter que crescer de novo. Assim, já prontinha? Já prontinha, até dobrar de volume. Isso pode demorar de 15 minutos a 40 minutos. Depende muito do calor ou do frio que está lá fora, ou do calor e do frio ambiente. Eu senti que dobrou o volume. Eu já tenho que pré-aquecer antes do forno Já para tenho que colocá-la? pré-aquecer a 180 graus. E como é que eu sinto que ela já está boa para ir ao forno? Só de você tocar, ela está assim, fofinha, como é. Olha, você vê que quando eu manuseei, ela ficou uma massa mais firme. Ela não está macia. Então agora ela vai crescer, dobrar de volume praticamente aqui. Vai ficar mais fofinha. Muito mais fofinha, e aí vai a 180 ou 200 graus. Até que ela esteja totalmente dourada, tá? Tira do forno, vocês vão reparar que ela está muito macia, muito mole, molinha mesmo. Então nem mexe com a massa, deixa ela esfriando ali sobre a chapa de alumínio. Ou pelo menos amornar. Você tem que esconder, calma, calma, tem que... E aqui eu faria a mesma coisa com as outras 3. Você viu que, olha, nós temos aqui com 1/3 da massa. Depois dela dobrada de volume, ela vai ficar daquele tamanho. Essa daqui vai dobrar de volume, vai ao forno e vai ficar uma trançona daquela lá. Daquele tamanho. Olha que lindo, né? Isso tudo com meio quilo de farinha. É uma receita muito econômica. Muito legal. Muito econômica. E aquela diferença que você falou no início, para quem não estava assistindo, que ela vai menos leite, mais manteiga. Isso. E que acaba se tornando uma massa diferente e mais fofinha, né? Mais pão é uma massa diferente. Muito legal, vou experimentar lá. Ô Álvaro, enquanto isso, senta aí comigo para me contar dos cursos que eu sei, o público fica sempre esperando também. Que cursos você está oferecendo? Está ensinando a fazer o que nesse momento e vai ensinar? Isso. Essa semana nós temos, por exemplo, amanhã, um jantar de gala italiano. Ai, que massa! Olha que legal. Quando você vai fazer Italiano. o jantar de gala italiano aqui no programa? Quando você... Vamos fazer especial aqui, né? Nossa, vai ser demais. Jantar de gala Amanhã? italiano amanhã. Mas dá para participar ainda? Dá, só ligar, marcar, pedir a programação, nós enviamos pelo correio. No sábado nós teremos uma aula só de pastéis de forno. É um grande passe-venda para você comercializar 6 tipos de pastéis de forno, cada um com a sua massa, com o seu recheio. E semana que vem nós temos, no sábado que vem, uma aula muito esperada já, antecipadamente, de panetone. Ai, já está chegando Doces na e sala, não salgados. acredito, é Porque as verdade. pessoas têm que se preparar antes, têm que testar, Pra festa, para né? começar a Agora, pegar olha, eu sei que encomenda. você deve estar com vontade em casa, porque
Tá bom? Tá muito bom. Você vê que ela Aprenda com o Álvaro no programa e aprenda nos cursos do Álvaro. Vamos pegar aqui, você dá licença, Álvaro, só para mostrar aqui, ó, como ela é fofinha, é leve, é gostosa, derrete na boca, viu? Muito, muito gostosa. Parabéns, Álvaro, Obrigado, um beijo, até a próxima quarta. Até quarta. Um beijo para vocês aí em todo o Brasil. Vou comer assim com... na TV do Datena, que vem aí com Cidade Alerta. Tchau, Brasil! Brasil Jamaica, brasileiro, sou muito feliz. Ouvi seu nome muito além do pai. Acabou ali.